Fala galera, vamos lá para mais uma obra no Icrua. No Obra no Icrua a gente sempre conta situações que aconteceram, na maioria das vezes coisas que deram prejuízo, valores altos assim. A gente até já contou 2, 3 situações de movimentos bons também, né, de gestão, de coisas da obra. Hoje eu vou fazer um recorte não longo, mas de uma situação que está acontecendo de uma forma diferente agora, mas já aconteceu em outros momentos, e aí um erro forte de gestão, mas que as empresas passam muito, porque uma coisa tem que comunicar com a outra, né? É o comercial, que é a fase que tu pega o serviço, e depois que tu pega, tu tá numa correria, e aí tu vai olhar para a produção e se tem o equipamento, se tem os equipamentos, e aí se os equipamentos podem já fazer a mobilização, principalmente quando não é perto, e aí depois vai para uma terceira fase se tem a mão de obra, e aí é o local que vai ficar, e aí chega no momento agora que a gente pede e fala sobre ter uma régua, né? E às vezes a gente chega numa régua onde o preço está muito apertado, mas o cliente tem uma régua grande de situações a serem seguidas, de documentações, tanto na empresa quanto de funcionário, né? A gente, vou contar aqui mais genericamente, a gente já passou isso no passado, está acontecendo uma situação até agora. A gente está num contrato, fazer toda a mobilização e situação de funcionário ainda não, de equipamento, e aí a gente travar e ficar 15 dias aí travado em documentação, porque um erro de comunicação em mandar o orçamento, mas também não ter um resguardo de toda a documentação que era necessária para início da obra. Mas por que acontece esse ruído? Porque também a tua estrutura ela não está extremamente verticalizada com várias situações, então tu tá lá na frente decidindo, tô pegando a obra e passa as demandas, tu não tá com aquela ligação dos setores do RH com a produção, e aí acaba dando esses ruídos e esses vazios aí, e esse problema, porque é um grande problema. Já é difícil tu pegar a obra, e quando tu pega a obra, tu ficar com o equipamento parado porque tu não tá atendendo a questão de documentação, e não é nem porque tu não tem capacidade de fazer, é porque realmente são documentações que, se tu não tá preparado porque tu faz em outros contratos tu não tem, e aí não tem porque tu ter esse custo, elas demoram a serem feitas, né? Porque daí tu tem que achar profissional para fazer, porque normalmente são documentações que tu precisa de técnico de segurança, engenheiro de manutenção de equipamento. O vídeo de hoje é falar sobre essa complexidade, o quanto é difícil aliar tudo isso. Tu pegar um contrato ou tu fazer um serviço é muito mais do que tu fechar lá e aí tá bom, vamos lá botar a máquina e na outra semana vamos pegar o dinheiro. Não é assim, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente, na grande maioria das vezes, trabalha em contratos onde exige a documentação, e é até o que a gente quer que seja assim para poder peneirar a concorrência, né? Mas não é fácil. Não é uma ciência exata, não é uma receita pronta. Então a gente passa por esses desafios e às vezes erra, e são erros que a gente tem que entender que é o erro que acontece pela envergadura e pelo tamanho de estrutura que a gente até tem, não tem até como ter uma estrutura maior dentro dos contratos e das coisas que a gente está fazendo. Então, por mais que tu queira se adiantar em tudo, às vezes tu não consegue, e às vezes realmente acontece isso, e tu tem que entender, respirar e entender que isso vai acontecer e aprender para cada próximo passo tentar estar diminuindo esses problemas, tá bom? É isso aí, essa é mais uma obra no Icrua aí. Continue seguindo o canal e compartilhando e ativando o sininho para vídeos novos.